Prosseguindo aos conceitos de termologia, então outra parte da termologia então é a calorimetria. Tá? Nós vimos inicialmente a termometria, agora é a calorimetria. Já partindo de um exemplo 1. Então eu tenho uma panela de ferro que se encontra a uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu tenho 1 litro de água que se encontra a 80 graus Celsius. Vou lançar esse 1 litro de água dentro dessa panela de ferro. Como nós aprendemos, calor é uma energia térmica em trânsito. Então, a água vai transferir calor para a panela de ferro até que a água e a panela de ferro atinjam um equilíbrio térmico. Atingindo esse equilíbrio térmico, cessa-se o calor, como nós vimos lá nos conceitos da termometria. Portanto, dados da panela de ferro. A massa da panela de ferro, 2.500 gramas. O calor específico do ferro, 0,1 calorias por grama por grau Celsius. Calor específico, então. Quanto maior o calor específico de uma substância, tá? Mais demora essa substância para aquecer e mais tempo vai demorar para resfriar. Se o calor específico de uma substância é pequeno, então ele vai se aquecer rapidamente e se resfriar rapidamente. Se nós compararmos o calor específico do ferro com o calor específico da água, o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Do ferro é 0,1 caloria por grama por grau Celsius. Então o ferro ele se aquece e se resfria mais rápido do que a água, tá certo? E é dada a densidade absoluta da água, que é 1 kg por litro. Esses são os dados da água e da panela de ferro. Então ele quer saber, o equilíbrio térmico acontece em qual temperatura? Exatamente quando se cessa o calor. Nós vamos ter uma temperatura de equilíbrio térmico, tá certo? Quando o calor cessa. Então, nós temos essa equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? A quantidade de calor cedida por um corpo mais a quantidade de calor recebida por outro corpo é igual a 0. Vamos supor que um corpo receba 20 calorias. Tá? E o outro corpo vai ceder 20 calorias. O que cede é negativo, o que recebe é positivo. Neste caso, no equilíbrio térmico, eu teria mais 20 calorias pelo que recebe e menos 20 calorias pelo que cede. Mais 20 menos 20 é igual a 0, que é a condição de equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, numericamente, é igual a 0. É exatamente o que está escrito aqui. A quantidade de calor recebida pela panela de ferro mais a quantidade de calor cedida pela água, isso é igual a 0 no equilíbrio térmico. Que quantidade de calor que a panela de ferro recebe e que quantidade de calor que a água cede? São calores sensíveis. Por quê? São calores que apenas mudam a temperatura do corpo. A panela de ferro, no começo do processo ela é sólida, ela continua sólida, não mudou a fase física. A água começou líquida, até o final do processo ela continua líquida. O que mudaram foram as temperaturas. Quando o corpo tem apenas variação de temperatura, ele está ou recebendo ou cedendo um calor sensível. Qual é a fórmula do calor sensível? mc delta T. Massa da panela de ferro vezes o calor específico da panela de ferro vezes a variação de temperatura da panela de ferro mais a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura sofrida pela água, tudo isso é igual a 0. Como que eu tiro a massa da água? Foi dada a densidade. Densidade é massa sobre volume. Calculando matematicamente, a massa de água corresponde a 1 quilo, que corresponde a 1.000 gramas. Ok? Então vamos finalizar com a parte numérica. Massa da panela de ferro, 2.500 gramas. Calor específico da panela de ferro. Como é que é a variação de temperatura da panela de ferro? Sempre a final menos a inicial. O que é TE? É a temperatura de equilíbrio, que vai ser igual para a panela de ferro e para a água. Mais a quantidade de calor sensível que a água cedeu. Massa da água, 1.000 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água. Temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a sua temperatura inicial, que é 80. Tudo isso é igual a
zero. Tá certo? Portanto, fazendo essa conta matemática, nós vamos chegar a uma temperatura de equilíbrio de 68 graus Celsius, que está coerente, porque 68 graus Celsius, como é a temperatura de equilíbrio térmico, tem que ser o quê? Tem que estar entre 80 graus Celsius e 20 graus Celsius. Acima de 20 e abaixo de 80, que neste caso deu quanto? 68 graus Celsius. Atingidos 68 graus Celsius, como nós vimos, cessa-se o calor. Então nós falamos aqui de calor sensível, tá certo? Que é aquele que promove apenas a variação de temperatura no corpo, não muda a sua fase, nem de líquido para sólido, nem de sólido para líquido, nem de líquido para gás ou vice-versa. Não ocorre isso, só ocorre variação de temperatura. Agora existe o calor latente, tá certo? Que é outro conceito que nós vamos ver no exemplo 2 na próxima aula, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima.